Olá pessoal, Danilo Pinheiro, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o que a gente fez de atualização no DP Auto Rig System na versão 3.12.00, que é a versão que a gente vai estar fazendo o release agora. Basicamente o que a gente vai mostrar nesse vídeo é o que a gente fez de atualização da versão 3.11 até a 3.12. Então tiveram vários commits que a gente fez no GitHub. Então, basicamente, o que a gente vai ver é o que a gente fez de log no desenvolvimento, tá? Então, como a outra versão a gente já tinha feito assim, eu vou mostrar para vocês. Aqui, vocês vão no meu blog, é o nilouco.blogspot.com. Aqui vocês podem ver que a última release que a gente teve foi 3.11, dia 15 de março, tá? Então, esse ano está muito difícil para mim e eu peço desculpa estar um pouco ausente assim dos vídeos tutoriais, das atualizações de script que a gente possa ter feito, mas como a vida está um pouco mais exigente para o meu lado, realmente eu não consegui dar tanta atenção igual eu gostaria para todas as atualizações que a gente fez, tá? Mas agora a gente vai fazer então a versão 3.12 para vocês entenderem o que a gente fez depois dessa daqui, o que a gente fez até chegar nessa atual, tá? Então, vocês podem vir aqui em Downloads e aqui tem o DP Auto Rig System versão 3. Nesse caso, a gente tem esse botãozinho Dev, que é onde leva vocês para o GitHub, onde tem aquele link para essa planilha, tá? Essa planilha de desenvolvimento é a planilha onde a gente controla o que foi feito, né, em todas as versões. Então essa última versão agora 3.12 que a gente vai lançar .00 é a partir dessa daqui, tá? A 3.11.38 é a que a gente fez agora, e aqui tem a série de coisas que a gente planeja fazer e o que a gente está desenvolvendo no script nesse momento, tá? Bom, nesse log aqui de 2021 é nele que a gente vai ver nesse vídeo o que foi feito, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas, por exemplo, o que está de azul aqui eu tenho um reporte para mostrar para vocês mais facilmente já separado, e o que está de amarelo é o que é interessante a gente ver que foi criado, tá? Vamos lá, então a gente começou isso daqui em março, tá? Essa versão foi em março que a gente começou, e a primeira coisa que a gente fez foi mudar a cor do controle da pupila para amarelo, porque ele era preto, estava preto sobre preto e os animadores não encontravam esse controlinho. Então, quando gera o rig do olho, ele gera controlinho amarelo para pupila. Coisa simples, mas que realmente ajuda o animador a trabalhar, tá? Outra coisa que a gente fez também foi um fix para o Head Deformer, onde a gente tirou o Set Driven Key. Então agora o Head Deformer não usa mais Set Driven Key, ele usa só Remap Value, que é um node em que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tem nessa daqui as atualizações que a gente fez, tá? Aqui, por exemplo, ó, ele usava o Set Driven Key, essa era a curva que a gente tinha para o Set Driven Key, nesse caso que era o Squash, tá? A gente remapeou ela para o Remap Value. O Remap Value é uma coisa onde a gente pode passar um node, onde a gente passa uma curva para ele e ele sai os valores de input 0 e 1, tá? Ou no caso, o outro range que você queira, tá? Essa foi a atualização que a gente fez. Em seguida, eu vou passar então agora para o módulo de Nose, que é um novo módulo que a gente tem, que é esse daqui, ó, Nose, tá? Quando vocês forem ver esse módulo, ele é simples, tá? Basicamente o que ele tem aqui é a base do nariz. Ele pode ter mais ou menos segmentos, dependendo se o nariz for muito longo. Se você quiser ter mais segmentos nesse módulo, é só você colocar aqui. Ele acrescenta novos segmentos aqui para você colocar no seu nariz. Essa aqui é a base do meio do nariz, que tem o canto do nariz e o nostril, que é o buraquinho do nariz, tá? Esse daqui de cima, todos eles têm nome, tá? Vocês podem ver aqui, ó, tip é a ponta, tá? Então, vocês colocam mais ou menos a ponta aqui, e onde tiver esse locator vai ser criado o controle da ponta do nariz, tá? E esse aqui é a base do meio do nariz, assim, entre o nariz e a região do bigode, sabe? Se vocês gerarem esse rig, ele vai gerar para vocês um módulo de nose, que é com esses controlinhos aqui. O controle ficou muito grande aí, mas dá para vocês entenderem que antes a gente usava
FK-Line, agora a gente tem esse novo módulo, que é o módulo de nariz, tá? Ele é super legal, ele já vem integrado no Biped, tá? Então, esse é o módulo. Diamond Curve Shape, esse daqui é quando a gente criou uma nova curva de shape de controle, que foi essa versão aqui, ó. Aqui, tá? Existe agora uma nova curva para vocês criarem, que ela cria como fosse um prisma, assim, sabe? Esse era o antigo Diamond e esse aqui agora é um novo Diamond. Esse Diamond foi criado com um nome errado em inglês aqui, ó, Diamond, tá? Eu não me atentei a isso, eu criei tudo como Diamond. Isso gerou um problemão pra gente lá na frente. O Felipe Melo, que é um dos riggers nossos amigos, ele me apontou: Danilo, tá escrito errado ali. Aí quando eu fui corrigir, eu corrigi isso no dicionário e deu um grande problema, porque o AutoRig a gente acabou descobrindo que o auto-install dele tinha um problema de atualizar o dicionário. E aí, quando você fazia a atualização automática utilizando esse botãozinho aqui, ó, por exemplo, Help, você vem aqui Update, ele vai checar lá com o GitHub se ele tem algum update para fazer. Aqui nesse caso ele não tem. Se tiver checado isso daqui, ele habilita para você verificar isso toda vez que você liga o Maya uma vez por dia, tá? A primeira vez do dia ele verifica, senão não verifica mais, só no dia seguinte, porque ele controla por data para não ficar checando toda hora que abre o AutoRig. Então, se você tiver isso, você vai vir aqui e ele vai te mostrar uma telinha igual a essa daqui, ó, tá? Que é onde ele fala que tem um update, e o Felipe ele falou pra gente: atualiza por Diamond aqui, tá vendo? Obrigado, viu, Felipe, pelo feedback. Aí nesse caso você vai ter uma telinha dessa. Se você clicasse aqui em Install the latest version, ele vai te fazer o auto-instalação. A instalação automática dava problema no dicionário, igual eu falei, e você não conseguia mais abrir o AutoRig. Isso era um problema sério, porque você tinha que ir lá na pastinha de instalação do AutoRig, deletar, fazer download do GitHub em versão corrente e atual e fazer a instalação manual de novo, tá? Era um problema que estava tendo. Isso que eu fiquei muitas versões para conseguir controlar isso, porque deu bastante trabalho até a gente conseguir corrigir esse auto-install. Tanto é que mais para frente aqui ainda fez correções de auto-install que não estavam funcionando. Mas a partir da 13, eu acho que a partir dessa daqui, ó, ele já começou a ficar um pouco mais estável, e dali para frente estava tudo ok, tá? Bom, também tivemos aqui na 3.11.10 Upperhead. O Upperhead, ele a gente já tinha um Upper Jaw, que é como se fosse uma mandíbula para cima. O Upperhead é uma sugestão do Caio Hidaka, que é também um rigger amigo nosso, que ele até mesmo que fez esse teste aqui, tá? Ele que gerou esse GIF pra gente testando o Upperhead, que faz isso daí, ó. Tem um nose, tem o Upper Jaw, que já existia, e agora tem um Upperhead que faz levar essa parte superior da cabeça. No trabalho dele, os animadores pediam para ele implementar isso. Eu pensei, então vamos colocar pra gente no rig já sair no módulo Head, tá? Foi isso que a gente fez. Obrigado, Caio, pela sugestão. Aqui tivemos fixes de algumas coisas do Nose que fomos descobrindo desse novo módulo que poderia melhorar. Aí depois a gente teve esse daqui, que também foi um erro que acontecia no bend do auto-rotate do Limb, tá? Deixa eu ver aqui, é o 12. Vamos ver se a gente tem um reporte dele aqui, ó. Exatamente, ó. A gente até escreveu um script, tá? Para corrigir ele, inclusive se vocês quiserem eu posso até mostrar aqui o script. Ó, esse script, ele é basicamente isso daqui, ó. Não tem nada demais nele, tá? Se vocês precisarem, é só vocês replicarem esse script daqui, e ele corrige a ligação que tem aqui entre esses nodes, tá? Esses nodes de orientação do ribbon, tá? Que era o problema que estava tendo nisso daí. O que é que ele faz? É assim, ó, esse aqui é o antigo que estava com problema, e esse aqui é o novo. Vou mostrar os dois lado a lado, que aí vocês vão entender.
o que eles fazem. Ó, o antigo que estava com problema, ele dava dupla transformação aqui na rotação do meio do ribbon, tá? Aí dava esse problema estranho aqui que acontecia com as pernas, e eu achei assim surpreendente de ninguém reportar esse problema, mesmo ele sendo tão evidente, sabe? Acho que talvez nem todo mundo testou essas versões com problema, mas isso já estava há muito tempo, viu? E essa aqui é a versão corrigida, onde a gente recalculou esses Orient Constraints para os locators. Aí funcionou desse jeito direitinho, tá? Então esse daqui que é a forma que a gente pode corrigir ele. Se vocês quiserem, pode entrar em contato comigo que eu mando esse script para vocês aplicarem em rigs antigos que ainda tenham esse problema em versões do AutoRig gerada antes da 3.11.12. Esse era o problema, tá? Aí tivemos mais fixes aqui, Autoclavicle Word Matrix. Esse daqui foi um grande trabalho que eu precisei fazer. Esse foi realmente muito difícil, porque aqui ele estava com um problema que era esse daqui, ó. O autoclavicle ele auto-orienta a clavícula para quando ela está seguindo o braço, por exemplo, levanta o braço, ela orienta. Só que um animador descobriu que se rotacionasse o rig completamente assim, ó, pela base dele, esses caras se movimentavam. Então isso foi assim inaceitável pra gente. Olha aqui como ele orienta tudo errado, tá? Ele tem que estar estável mesmo se o root, Ctrl Master, Ctrl Global, Ctrl sempre rotacionar, tá sempre estável, e não era o caso, tá? Então a gente corrigiu isso e aí saiu dessa coisa feia para essa daqui que é estável, tá? Porque aqui agora a gente fez a rotação de todos os eixos e seguindo a câmera em cima deles, a gente consegue ver que o auto rotate está estável, tá? Isso daqui me deu muito trabalho, tanto para o quadrúpede quanto para o bípede. Foi a mesma solução, porque a gente resolveu isso no módulo Limb. O que a gente fez? A gente começou a ler a matriz de rotação da clavícula a partir do shoulder, por exemplo, que é o ombro, e a gente estava lendo isso em World Space. Então, independente da rotação, ele estava lendo o World Space, e a gente precisava replicar isso para o rig que não estava em World Space. Isso foi muito complicado, então a gente teve que fazer uma cópia do IK, dos braços e pernas, por exemplo, para que eles fiquem parados no mundo. Então a gente teve que ignorar a transformação, a herança de transformação de alguns nodes. A gente teve que conectar muitos nodes. Isso aqui foi muito trabalhoso, porque a gente lê os ângulos de rotação e passa eles para Quaternion. Depois a gente volta para ângulos de Euler para entrar com isso no resultado do autoclavicle, tá? Então, só para vocês saberem que foi muito trabalho, realmente não foi trivial isso daqui. Eu passei assim muito tempo trabalhando para conseguir, tá? Então isso daqui foi uma vitória muito grande para essa versão, de deixar essa autoclavicle funcional. Tanto é que a gente deixou esse commit aqui de autoclavicle Word Matrix em produção durante 6 meses, e hoje a gente fez a publicação dele voltando o valor ativo de 0.3, que foi o último commit aqui, ó, que a gente vai chegar nele daqui a pouquinho, tá? Bom, depois a gente teve o Finger Stretchable. Esse Finger Stretchable é basicamente esse daqui, ó. A gente tem o módulo de Finger agora com IK em Stretch, tá? Ele está funcionando legal, não está perfeito, porque se a gente escalar o módulo através do Uniform Scale que vem do Limb, ou seja, a gente pegar o controle do Wrist, que é o punho, e editar o atributo dele de Uniform Scale, ele não vai funcionar o Stretch, porque eu ainda não consegui compensar a escala entre esses dois módulos, tá? É uma coisa que eu ainda estou trabalhando, mas isso não é prioritário. Raramente a gente vai usar dedos em IK e muito menos com Stretch. Então, sim, é uma coisa muito pontual, que eu não vou colocar ela como prioridade no nosso desenvolvimento, mas só para vocês saberem que ainda tem essa limitação, tá? Aqui em seguida a gente corrige alguns erros. Big Smile
target, tá? Isso aqui foram vários commits que a gente fez na mesma versão, que é a 3.11.17. A gente trabalhou muito a reestruturação do blend shape facial. A gente utilizou aquele controle que a gente criou do prismazinho, que é o controle de Diamond, e a gente aplicou ele na face através de novas targets. A gente tem uma target nova agora do nosso padrão, que é o Big Smile, que fica no Face Control, que é aquele sorrisinho aqui do lado, ó. Aqui, ó, esse sorrisinho. Agora tem o Big Smile, que é uma target nova, e esse controle ele faz o Lips Up, Lips Down, Lip Side, e agora ele também tem o Z para fazer o Lip Front e Lip Back, tá? Isso tudo combina um com o outro para dar esse resultado, que é a somatório das targets que a gente desenvolveu para funcionar para esse novo controle, que é o Lips Control, tá? Essa é a referência para a gente de movimento que se espera, tá? A gente deu sequência no desenvolvimento e trabalhou fortemente também no Polyvector Calculus. Esse daqui também foi um desenvolvimento bem pesado que aconteceu para essa versão do AutoRig, que basicamente a gente eliminou um controle extra que a gente tinha para o Limb. Na hora que a gente cria um bípede, pode ser simples aqui, a gente tinha um controle para orientar aqui, ó, ele ficava aqui um locatorzinho ou então um outro locator para orientar o nosso rotate plane do IK do Limb, para que ele tenha a criação do pole vector num ângulo específico, tá? Isso sempre dava problema, porque quando ligava o IK e o FK, os joints IK e FK, ele nunca dava certo. Aqui a gente não tem mais isso. Se a gente colocar nos nossos joints, ele vai seguir e vai criar um rig em que esse pole vector é calculado automaticamente, porque agora a gente calcula por vetor, tá? A gente usa cálculo de vetor para isso, tá? E ele cria aqui, ó, sempre num lugar super estável. Então, se a gente for ver no nosso rig, tem o IK e o FK, ó, eles estão exatamente iguais no joelho aqui, ó. O joelho era onde mais dava para ver o problema, né? Então eles estão exatamente iguais. Então quando a gente fizer o blend entre IK e FK, agora ele está estável, tá? Realmente isso daqui foi um cálculo diferente que a gente fez, mas eu utilizei como base o conceito de pole vector do Renaud Lézard, que é um amigo da Squeeze Studio Animation, que eu trabalhei lá em Quebec, no Canadá. Ele tinha um cálculo muito preciso para isso, e eu trouxe esse cálculo para a gente também no DP AutoRig System, que é um cálculo um pouco mais complexo, mais robusto. Eu digo que não é trivial porque usa muito orientação de vetores, tá? Mas ficou super legal, deu trabalho, mas ficou legal, tá? Então realmente foi uma coisa muito boa que a gente fez para essa versão do AutoRig, tá? Depois a gente teve alguns fixes também de Nose. O Nose seguiu para a gente várias fixes que a gente foi testando ele em produção, e a gente foi descobrindo coisas que faltavam para ele, tá? E inclusive talvez ainda falta mais coisa. Eu acho que ainda tem coisa no Nose para fazer, mas que ainda não foi publicado, tá? Replace Shape, Keep Connected. Tá, isso daqui é interessante, porque quando a gente tem os controles prontos de um determinado personagem, por exemplo, a gente pode usar essa ferramenta aqui, que é o Copy Paste Control Shape. Nessa ferramenta, por exemplo, você pode salvar em um arquivo os seus Control Shapes e depois dar load nele na sua cena. Se você precisar rebuildar o rig a partir das guias que você tiver, ele vai importar os Ctrl CVs shapes dos seus controles, tá? É super legal, funciona bem. Um problema que ele tinha nessa ferramenta é que ele não respeitava nem a ordem dos shapes e nem se ele tinha conexão de visibilidade no shape. Agora ele foi corrigido, tá? Então se você exportar as suas curvas de controle e importar novamente no Save Load dessa ferramenta, você vai conseguir manter
tanto a visibilidade dos controles, que a gente perdia quando aplicava, nesse caso do reverse foot aqui, a gente perdia, por exemplo, o reverse foot tem um atributo aqui que é o show controls, ó, que ele é conectado direto nos shapes dos controles. Então ele perdia, se você desse load aqui, ele quebrava. A mesma coisa a gente tinha do spine, em que a gente trocava o spine aqui FK, ó, ele troca o shape dos controles, tá? Ele dá um hide no shape dos controles e não funcionava com isso, agora funciona, porque ele não mais atrapalha. E se você fizesse esse replace de shapes aqui, ele pegava o shape e colocava por último, mas agora ele coloca na ordem igual mais espera, que é o shape é o primeiro node filho do transform, tá? Aqui, desculpa se é muito técnico, muito teórico, mas a gente está tentando resumir aqui a ideia do que foi desenvolvido, tá? Transfer Calibration é muito legal. O que a gente fez? A gente criou em cada um dos controles, por exemplo, controles que tem calibração, que é o jaw, por exemplo, a mandíbula. Ele tem vários atributos aqui, ó, que são atributos de calibração, tá? Onde a gente calibra o quanto ele abre em Y, em Z, onde que ele dá o output para target de corretivo. Por exemplo, aqui, ó, vou só explicar para vocês, ó, o Open Calibrate Y, por exemplo, ó, quando ele rotaciona aqui, ele vai andar um tanto, ó, em Y, que é o que está aqui, ó, calibrado nos atributos, tá? Então, quando ele rotaciona, ó, ele vai transladar menos 18.1 ali, ó. Então é muito que ele vai transladar, tá vendo? Para essa calibração ficar de acordo com a anatomia do personagem, tá? Nesse caso, a gente adicionou um calibration list aqui, que é o último atributo, com todos os nomes dos atributos que precisam ser calibrados, ou seja, ele consegue agora nesse painel de controls aqui, ó, você pode criar suas curvas e você pode editar os seus controles, e aqui você tem um painel de calibração, tá? Você consegue transferir essas calibração de um controle para outro. Você consegue importar de um arquivo que já tenha esses valores calibrados, ele consegue importar, só você dar load nele aqui quando ele buscar para você, tá? E você também consegue fazer um mirror. O mirror é muito útil quando você está, por exemplo, calibrando a pálpebra, tá? Você tem a pálpebra, você tem cheio de atributos de calibração para a pálpebra aqui também, tá? Que é a mesma coisa, você também tem o calibration list aqui com os atributos que ele calibra. E depois que você calibrou desse lado, por exemplo, eu vou calibrar aqui o preset dele para 100 e 100. Aí vocês vão ver que, olha, de um lado e do outro, ele está rotacionando mais rápido, né? Porque agora eu calibrei para 100 e o outro continua para 30. Quando é assim, você pode selecionar esses dois aqui e pedir Mirror Calibration, ele vai procurar por Left e Right. Se não tiver nada selecionado, ele vai calibrar tudo. Por exemplo, aqui, ó, só clicar aqui sem nada selecionado, ele calibra todos os controles que ele encontrar. Left, ele calibra para Right. Se der um Yes, olha lá, agora os dois eles estão com a mesma calibração de 100, tá? Então esse painel aqui foi um novo painel que a gente fez de transferência de calibração, etc, tá bom? Vamos achar mais coisas legais aqui pra gente. Neck Joints, essa foi uma implementação que a gente fez de uma nova feature no head, tá? Que é basicamente essa daqui, ó. Aqui, ó, ele cria mais de um segmento no neck, tá? Eu vou abrir um novo head aqui só para vocês entenderem. Aqui, head, ok. O head, ele por default vem como ele era antes, sem divisões no neck. Agora a gente tem segmentos aqui que a gente pode colocar 2, que é como ele vem no bípede, ou 3 como ele vem no quadrúpede. E essa quantidade de segmentos aqui a gente que escolhe, então vai ser fácil para a gente adaptar um quadrúpede com um pescoço mais longo ou mais curto, ou até mesmo um personagem que tem um pescoço longo ou curto, a gente adiciona esses segmentos. E esse aqui, ó, eu tinha esquecido de falar, esse é o upper head que o Caio sugeriu a gente colocar, tá? Tem o upper jaw que já tinha e o upper head. Bom, esse neck segmentos aqui, quando você criar, ele vai criar um joint a mais aqui e ele já vai ter o auto rotate condizente com
a divisão de número de segmentos do neck, tá? Ele só vai criar um joint a mais ali pra gente. Vamos lá. Quadrúpede neck auto rotate. A gente corrigiu o neck auto rotate do quadrúpede que tinha um problema. Aqui, ó, vamos pegar esse aqui. Não, cadê quadrúpede neck rotate? Não tem o 27. Neck joints, tá? A gente mudou isso aqui também, ó. Nova hierarquia do neck, tá? Quando a gente colocou o neck joints, neck segment, aliás, a gente tem aqui os segmentos do joint, ó, do neck, tá? E a gente trouxe esse neck aqui com o head filho dele. Então o head veio parar aqui, ó, para a hierarquia ficar mais fácil na hora da gente pintar o skinning, tá? Porque ele estava muito confuso assim, separado. Então a gente religou a hierarquia para ficar uma coisa assim mais fácil da gente trabalhar, tá? Aí nesse daqui é o neck auto-oriente para um exemplo do quadrúpede, que ele estava com um problema. A gente virava o quadrúpede em X, ele rotacionava em Y, a gente girava em Z, ele rotacionava em X, então estava uma bagunça. A gente refez essas conexões aí para quando é quadrúpede ele funcionar dessa maneira, tá? Que é a maneira esperada para quadrúpede, viu? Ok. Outra coisa legal de se ver é uma feature nova que a gente adicionou para o Ribbon. Eu acho difícil de a gente utilizar isso, muito difícil, mas para um projeto precisou, e a gente desenvolveu que para cada um dos bands do nosso limb, a gente tem o extra band, que são vários joints que a gente tem no Ribbon. E aí, se a gente tiver uma opção marcada, por exemplo, no nosso módulo, que é esse additional aqui, ó, esse additional ele vai criar novos joints. Esses novos joints vão ser joints em que a gente vai ver eles sendo criados aqui, ó. Olha só, são esses extras aqui, filhos do extra band, tá? São joints que a gente deu o nome de adicional, tá? São joints que depois você vai esquinar e eles vão ter essa nomenclatura aqui, ó. Aqui eu vou deixar maior mesmo. JAD. Esse JAD é porque ele é joint adicional e ele você pode listar ou não nesse checkbox, tá? Então ele pode ser gerado ou não. Se você quiser, na hora de criar o seu limb aqui, ó, você vai pedir ou não esse additional, tá? Se você pedir o additional, ele vai criar aqueles joints extras. Então cria aqui, ele gera pra gente o additional e vocês vão ver que tem esses joints aqui que são os extras, tá? Que são filhos dos ribbons, tá bom? Para mostrar a curva de controle deles, tem que mostrar o extra bands, tá? Que são esses quadradinhos aqui que eles estão ali juntos. E o skinning deles, igual eu falei, estão dentro do JAD. Então, esses aqui são os joints extras adicionais que vieram com o extra band, tá bom? Pouquíssimo usado. Esse aí foi um desenvolvimento para um personagem que teria um braço em panos, então ele precisaria de animação. E a gente falou, não vamos criar tweaks, porque os tweaks vão ficar pesados para seguir o corpo. Então a gente vai fazer ele com ele esquinado direto na geometria final. Foi esse desenvolvimento, o objetivo do desenvolvimento, né? A gente ter controles da nossa forma do personagem, tá bom? Vamos ver o que mais que tem de legal pra gente ver. Tem um novo módulo também interessante que a gente precisou desenvolver para um projeto, que é o Chain Module. O Chain Module, a gente poderia dizer que ele é uma mistura do IK e do FK, um conceito mais livre, tá? Porque aqui tem o IK e o FK no ARM ou no leg, mas eles são justamente para limbs, justamente para membros. Esse aqui a gente criou, que é o novo módulo Chain. O Guga deve querer mudar esse ícone aqui, porque ele já me falou que não ficou legal, poderia ficar melhor. Desculpa, Guga, mas faz parte do nosso desenvolvimento, tá? Olha, o que a gente tem aqui é o Chain. Ele é basicamente onde vão estar alguns controles FK, tá? E
ele vai gerar para a gente um rig em que a gente tem por default aqui um controle master, que é o master total, e ele vem como IK. Então esse aqui é o setup IK, onde a gente tem uma curva que controla isso daqui, tá? Então um setup bem interessante para a gente quando a gente quer fazer um IK simples, tá? Ele tem opções de stretch, você pode ligar aqui o stretch dele, volume variation também está aqui, tudo nessa bolinha. Eu não coloquei no option control porque eu achei que se a gente tivesse muitos chains, módulos chains, eles poderiam dar problema de controlar cada um individualmente pela nomenclatura aqui, mas eu deixei ainda aqui, ó, o IK-FK blend deles, tá? Então esse aqui é o IK, que a gente pode controlar o IK, e esse aqui o FK, tá? Então esse aqui controla o IK e o FK blend, tá bom? Uma coisa legal que eu gostaria de mencionar para esse módulo é que eu acho muito mais legal usar ele como IK do que o FK. O FK eu ainda preferiria usar o FK-line, que é simples, tá? O chain eu utilizaria ele mais quando for preciso usar IK. Então, nesse caso, eu colocaria muitas subdivisões aqui, por exemplo, 15, 150 não, né? 15, tá bom? Por exemplo, ó, e eu até reduziria a distância deles aqui, para eles ficarem mais pertinhos, tá? E desconsideraria o FK deles, mas eu consideraria o IK, porque o IK vai criar a mesma quantidade de controles, independente de quantos segmentos a gente colocar. Então, quando a gente irrigar, ele vai criar mais joints aqui, e essa deformação dessa curva com mais joints, ela é mais bonita, tá? Ela fica mais legal, olha lá para vocês verem, tá? Em comparação com aquela outra que fica quebradiça, essa daqui fica toda inteira, toda legal, tá? Vou deixar para vocês explorarem esse módulo, mas aqui, ó, lembrando que se passar para FK, ele vai ficar com uma série de controles FK, que eu acho que é muito difícil para o animador trabalhar. Então, se a gente quiser um módulo IK legal, eu utilizaria o chain com mais subdivisões, igual eu fiz ali, para criar mais controles. Isso vai ajudar no stretch, ó, que ele vai ficar super bonitinho, tá? E isso daí, tá? Vamos ver se tem alguma coisa mais para falar. Eu acho que não, isso daqui foi só resolver alguns bugs que existiam, e publicamos agora então a clavícula. Essas coisas que foram todas feitas hoje, e a gente vai entrar com mais uma publicação aqui hoje, que é a publicação do release da versão 3.12. Nessa versão 3.12 é uma versão muito importante. Para vocês que ficaram até agora e tiveram paciência, eu agradeço muito acompanhar o nosso trabalho. E agora é o que a gente está planejando para essa versão 3.12. Essa versão 3.12 vai ser uma versão muito entre o limite do que vem para frente e do que ficou até o que a gente desenvolveu agora. Por quê? Porque a Autodesk lançou o Maya 2022 e o Maya 2022 leu o Python 3. Todo o desenvolvimento do DP Auto Rig System foi feito no Python 2, o que quer dizer que o DP Auto Rig System não funciona atualmente no Maya 2022, a não ser que você deload no Maya 2022 através do modo Python 2, mas isso é um pouco mais técnico, nem todo mundo vai conseguir fazer. Dá para usar o DP Auto Rig System sim, mas não é o melhor caminho para a gente. O melhor caminho que a gente optou como desenvolvedores a gente vai lançar a versão 3.12. Nessa versão 3.12 a gente vai aproximar o Python 2 o máximo possível do Python 3 em linguagem de programação, e a partir da versão próxima, depois do 3.12, possivelmente a gente vai, até ela ser finalizada, vai ser utilizada no Maya até o Maya 2020, tá? Então Maya 2018, 2019, 2020 ainda vai usar essa versão 3.12 ou 3.13 ou 3.14, não sei ainda qual vai ser a última versão que a gente vai suportar para dar
manutenção e finalizar o nosso código atual até a versão do Maya 2020. Essa versão 2020, depois a gente vai descontinuar ela e a gente vai traduzir o nosso script inteiro para Python 3. Vai ser um trabalho longo, vai ser um trabalho bem que exige muita atenção, e aí sim a gente vai lançar uma versão para o Maya 2022, desculpa, poder usar o DP Operating System nativo como Python 3, tá? E aí sim a gente deve lançar uma versão 4 do DP Operating System, que a partir daí a gente vai dar manutenção só nela, tá? Vai chegar ainda um próximo vídeo de atualizações do AutoRig que eu vou explicar esse nosso trabalho, né? E espero que vocês tenham muita paciência e nos ajudem também quem quiser colaborar com a tradução para o Python 3, que vai ser muito trabalho, mas a gente tem paciência e a gente vai se dedicar, porque eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito o meu trabalho e ajuda também o trabalho de muitas pessoas. Então é com carinho que a gente vai dar sequência a esse desenvolvimento, que não é fácil, mas é bom pra gente, tá bom? Eu agradeço a todos vocês pela atenção e espero que, se tiverem alguma dúvida, me avisem, e tiverem alguma sugestão também, podem entrar em contato, tá bom? Muito obrigado, isso aí, valeu.